Eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã. Está em Ezequiel 22:30. Amém? Eh, e o tema desta mensagem, eu quero chamar de "Na brecha por uma nação". Amém? Então, a gente sabe que quando a gente se levanta, irmão, para interceder, para clamar, você pode ter certeza, diabo não vence não, mano. Ele já é derrotado, né. Mas quando você se levanta para interceder a favor de alguém, para clamar a favor de um lar, de uma família, pela igreja, pela nação, ele cai, ele recua em nome de Jesus. Então, todas as vezes eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja se levantou um grupo de intercessão. E eu não sei se você fica ligado nesse mundo espiritual aí, que depois que esse grupo de intercessão foi levantado aqui, muitas coisas Deus já começou a fazer. Deus começou a trabalhar, aleluia, e mostrar a glória dele em nome de Jesus. Amém? Então, não tem como nós avançar e vencer sem oração, sem intercessão. Fala para o teu irmão aí, fala assim, ó, intercessão, fala. A guerra espiritual se vence através da intercessão. Quanto mais nós oramos, mais nós avançamos e o diabo recua. Quanto mais oramos, mais a igreja avança e o diabo recua. Quanto mais a igreja intercede, a igreja avança e o diabo recua. Amém? Glória a Deus. Então aqui na palavra do Senhor em Ezequiel 22:30, diz assim: "E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei." Amém? Levante as suas mãos aqui, ó. Fala assim, ó: "Senhor, pode contar comigo nesse exército." Amém? Glória a Deus. Eu quero que você saiba de uma coisa: você é um intercessor que Deus levantou nessa terra. Você é alguém que Deus levantou para interceder pela sua família, pela sua casa, por esta igreja e por esta nação. Amém? E não tem como nós fugirmos disso, irmão. É nosso dever e a nossa obrigação. E se nós não orarmos, se nós não vivermos essa vida de intercessão, nós vamos padecer. Nós vamos sofrer. Porque todas as vezes que nós negligenciamos essa vida de oração, o diabo vence em alguma área. Ele vence em algum propósito. Então você tem que entender que você tem poder, autoridade e unção para entrar na guerra e batalhar e, através de Jesus, vencer para a glória de Deus. Amém? Uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse capítulo 22 de Ezequiel, né, como a palavra fala ali, que Deus estava olhando para Jerusalém, e o Senhor ali, ele estava olhando, e ali ele viu pecado, corrupção e afastamento espiritual. Então, ali havia, né, algo muito terrível.
Os líderes tinham se corrompido, os sacerdotes tinham se corrompido, os profetas tinham se corrompido, né? As autoridades dali de Jerusalém tinham todos se corrompido. E o Senhor, né, ia trazer juízo sobre Jerusalém. Mas no meio do juízo ali, o Senhor procurava alguém disposto a interceder por aquela cidade. Olha que coisa, né? O Senhor proclamou um juízo para a cidade de Jerusalém, porque nem mesmo os profetas e os sacerdotes, né, tinham abandonado a lei do Senhor, já tinham se corrompido, mas ainda assim o Senhor estava procurando alguém. Ele diz assim, ó, procurei alguém, né? Um homem que pudesse, né? Ou uma pessoa, ou uma mulher que pudesse se colocar na brecha entre Jerusalém e eu, para pedir misericórdia por aquele povo. E ele diz assim que ele não há. Eu quero profetizar, irmão, que nesta manhã que Deus está achando intercessores, que luta pela sua família, pela sua casa, pela igreja, pela nação, em nome de Jesus. O Senhor aqui nesta manhã está encontrando intercessores dispostos a lutar e a guerrear em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Nem sempre, né, a pessoa gosta de entrar nessa área aí, né? Você pode ver que dentro da igreja muita gente procura muitos ministérios, né? Menos da intercessão e da oração, né? Eu louvo a Deus, irmão, porque nessa igreja aqui já faz, né? O pastor falou que quantos anos que tem a oração 6 horas da manhã. Isso é intercessão, irmão. Tem gente clamando aqui por nós, pela família, por vocês, pela igreja e pelo mundo. E Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu me lembro quando eu era líder de área, a gente tinha a semana do nosso jejum da nossa área, sabe? E aí a gente se reunia aqui na igreja, era uma semana, o dia da nossa área era na sexta-feira. Então a gente se reunia aqui na igreja e basicamente a gente se reunia aqui em 45 pessoas, né, na sexta-feira, e a gente fazia 7 sexta-feira e a gente, né, rodeava aqui essa igreja, fazia a marcha, né, do muro de Jericó, e a gente intercedia, e a gente clamava, e a gente orava, e quando a gente ia ver, as pessoas estavam contando aqui o testemunho que tinha sido curado de câncer, que tinha curado, né, de enfermidade no útero, que o filho tinha voltado, que Deus tinha libertado das drogas, que Deus tinha feito maravilha em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então, irmão, quando você se levanta para interceder, milagres acontecem. Algo Deus faz, amém? Algo Deus realiza. Então ele estava procurando alguém para interceder e ele não achou ninguém. Fala assim, ele não achou ninguém, fala. Fala assim, mas hoje ele vai achar, fala. Fala. Amém, glória a Deus. A brecha representa um lugar quebrado, vulnerável e desprotegido. Um muro totalmente cheio de buraco, né? A gente vê que muro, né, nas cidades aqui da Bíblia, quando havia um muro que estava caído, eles colocavam o soldado lá para proteger aquele lugar, né, que estava um buraco lá, para que o inimigo não pudesse entrar lá na cidade, né. E foi isso que Neemias fez. Neemias colocou guardas nos muros, não foi? Para que o inimigo não pudesse entrar. Fala assim para o teu irmão assim, ó, fala: "Você é o guarda", fala, "da sua casa, da sua família, dessa igreja e dessa nação, irmão". Você pode dar um glória a Deus? Você é o guarda.
Você está aqui e você não pode sair. Não, não é ir lá não, de vez em não é isso. Me perdoa o menino da câmera lá, mas eu não sei ficar quieta, né, então eu não consigo. Então, tipo, você Deus te colocou lá, você tá lá, na brecha. Você não pode sair da brecha. Você tem que ficar na brecha, porque você é o guarda. Você está entendendo? Você é o guarda da sua casa, você é o guarda da sua família, você é o guarda dessa nação, você é o guarda dessa igreja. Você não pode sair de jeito nenhum. Você tem que estar sempre na brecha, intercedendo e orando para que o diabo nunca consiga entrar e ganhar aquilo que Deus deu para você. Não pode. Não pode dormir de touca, como diz o pastor Everaldo. Não pode. Não. Deus te levantou, Deus estava procurando alguém para interceder por Jerusalém. Para quê? Para que ele pudesse aplacar a ira ou suspender aquela ira por algum determinado tempo, ou que ela não viesse com tanto vigor sobre aquela cidade, mas ele não achou ninguém. Isso é bom ou é ruim, irmão? É bom ou é ruim? É ruim, não é? Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto, fala, a me colocar na brecha pelos meus e por aqueles que eu nem conheço. Está disposto, irmão? Você está disposto a se colocar na brecha pelos seus e por aqueles que você nunca viu e nem conhece? Né? Amém? E Deus ainda hoje procura pessoas que se coloquem na brecha pela famílias, igrejas, filhos e uma geração. Intercessão é amar alguém a ponto de lutar em oração por ela. Os intercessores fazem a ligação entre a misericórdia de Deus e a necessidade humana. É para isso que os intercessores servem. Deus falou assim: estou procurando alguém aqui em Jerusalém que fique entre a minha misericórdia e a necessidade dessa cidade. Se eu encontrar alguém que se ponha aqui entre, né, a minha misericórdia e a necessidade dessa cidade, eu posso fazer diferente. Eu posso até aplicar um juízo, mas que não seja tão severo. Ou eu posso suspender algo, né? Por amor dessa pessoa que está clamando por este povo. Então, quando você se coloca por alguém, irmão, entre a misericórdia e a necessidade daquela pessoa, o céu se move em direção àquela pessoa e algo poderoso da parte de Deus acontece. Algo muito lindo da parte de Deus acontece na vida daquela pessoa, casa, família, nação, ou seja, por quem você está intercedendo. Uma vez uma mulher veio falar comigo lá na Assembleia de Deus e ela disse para mim assim, falou assim: Sandra, olha, eu levantei de manhã numa quarta-feira, era 3 horas da manhã e Deus me pediu para interceder pelo Hospital do Câncer.
E eu comecei a interceder. Eu queria orar por outras coisas, mas Deus disse: não, o alvo seu é o hospital do câncer. Porque eu, hoje, nesta hora, quero dar alta a muitas pessoas que estão lá. E ela começou a orar, pelo hospital do câncer. E ela não sabia, mas tinha uma amiga dela lá também que estava lá no hospital do câncer. E ela não sabia dessa amiga que estava lá internada, porque essa amiga dela tinha ido embora para outra cidade. E há muito que ela não tinha notícia. Aí ela começou a orar, e ela orou. Para amanhecer o dia, quando foi 3 horas da tarde, ela recebeu notícia que Deus tinha entrado naquele hospital, irmão, e tinha dado alta para muita gente. Criança, adulto, idoso que estava lá foi para casa. Irmão, quando Deus te cutuca para levantar de madrugada, não é por acaso. Quando você perde o sono, não é que você está com insônia, não. É o Espírito Santo, né, te dando assim para você levantar, porque Ele quer falar algo com você, Ele quer que você interceda por alguma causa. E você tem que levantar, irmão, e dizer: eu estou aqui, Senhor. O Senhor estava procurando um intercessor aí para interceder para o Hospital do Câncer? Estou aqui, me levantei, já estou na brecha. Está me procurando alguém aí, Senhor, para interceder pela nação? Já levantei, já estou na brecha, talvez no meio-dia. Senhor, estou aqui, estou na brecha. Ou seja, de tarde, estou aqui, estou na brecha. O Senhor está procurando alguém? Estou aqui, Senhor, e vou interceder. E quando você faz isso, irmão, Deus muda toda a história de um lugar. Deus muda todo o trajeto de uma nação. Então, quando você se coloca, né, entre essa misericórdia e essa necessidade de alguém, você pode ter certeza, irmão, o céu vai se mover, o milagre vai acontecer. Deus vai realizar algo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus procura intercessores. Cadê os intercessores dessa casa? Ninguém gosta de interceder para os outros não, né, Matéria? E ainda chega lá e fala assim: "Deus, temos pecado contra ti". Mas eu não pequei, né. Como será, irmão, que a gente tem essa, como Daniel foi lá e no capítulo 9, ele falou assim: "Senhor, nós temos pecado, nós pecamos, nós desobedecemos todas as suas leis, nós desobedecemos tudo, Senhor, nós fizemos tudo errado. Nós pecamos e só pecamos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós". Irmãos, nós temos que ter um coração muito cheio de compaixão e amor, porque a intercessão é isso. Intercessão é isso. Quando fala de se colocar entre a misericórdia e a necessidade, é assumir a culpa que não é sua. É assumir a culpa que não é sua. É assumir o pecado que não, talvez não é você, mas você está lá no meio, não está? É assumir a dor que não é tua. Isso é interceder. Era isso que Deus estava procurando em Jerusalém. Uma pessoa que viesse diante de Deus e dissesse: Deus, nós pecamos. Nós pecamos. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Um dia eu estava orando, intercedendo pela minha casa, num tempo muito difícil da minha vida, e o G está aqui, hoje ele é uma bênção de Deus, aleluia, mas antes ele era um homem fora da casinha.
né. Ele é ele era um homem fora da casinha. E eu orando e falando: "Deus, perdoa, né, os pecados do Gerson, perdoa, né, Senhor, tem misericórdia do Gerson", né. Aí o Espírito Santo falou assim: "Mas você mora debaixo do mesmo teto que o Gerson? Você você tá na você tá no mesmo caixote que o Gerson? Como que você fala: 'Perdoa o pecado do Gerson'? Não, tá errado isso aí. Você tem que falar assim: 'Senhor, perdoa o nosso pecado, porque eu e a minha casa pecamos contra ti'". Então, enquanto eu estava orando daquele jeito individual e egoísta, porque isso é um jeito de orar individual e achar que o intercessor não pode se colocar acima, não, de ninguém. O intercessor, ele se iguala, você está entendendo? E assume a dor e a culpa que não é dele. Então, se a gente vai orar, interceder, e a gente se coloca acima, é uma intercessão egoísta. Aí quando eu comecei a orar certo, Deus, joguei minha cara lá no pó, lá e comecei: "Deus, eu e a minha casa temos pecado contra o Senhor. Nós temos desobedecido as suas leis, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Gerson, tem misericórdia da Bruna, do Emanuel e do Jefinho, tem misericórdia até dos meus cachorros, Senhor, dos meus gatos, de tudo que eu tenho, Jesus, me ajuda. Perdoa, Senhor, venha com o teu perdão sobre a minha casa. Retira a sua ira, retira, Senhor Deus, tudo que é de mal, Senhor, tudo que é mal, espírito de prostituição, de desobediência, de adultério, tudo, Senhor, vai tirando de dentro da minha casa, vai limpando a minha casa. O que foi que aconteceu, irmão? Tudo, tudo, irmão. Fala, mudou. Fala assim, ó, tudo mudou. Fala tudo. Mudou, irmão. E vai mudar se você se levantar e interceder da maneira correta. Com propósito, com objetivo. Se você se levantar e clamar a Deus com um coração humilde, se colocando ali, ó, juntinho, porque você e eu também precisamos da misericórdia de Deus. Porque nós estamos no mesmo lugar, junto com todo mundo, nós estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo teto, andando lado a lado, na mesma nação e no mesmo mundo. Então eu e você não podemos ficar acima, nós temos que se igualar para que a misericórdia de Deus se manifeste em nossa casa, família, nação, igreja e sobre a nossa vida. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Todo mundo fala aqui, irmão, ninguém é mudo não, né? Então glorifica a Deus. Dai graças a Deus. Aleluia! Então ele buscou ali naquela cidade um homem, uma pessoa, uma mulher, qualquer pessoa, alguém, sei lá, para interceder e ele não. Que hoje Deus possa achar pessoas que intercedam pelos seus, pela igreja, pela nação, amém? Aleluia! Pelas nossas famílias. Em nossos dias, a cerca de proteção ao redor das famílias, igrejas e nações estão terrivelmente abandonadas. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a colocarem-se como intercessores, como reparadores de brecha. Fala assim, ó. Levanta a tua mão assim, ó. Eu vou ser.
um reparador de brecha. Fala assim, ó, o diabo não terá poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja, sobre esta nação. Fala assim, ó, porque tudo que Deus deu a mim, Ele não vai roubar. E se alguém fala, foi embora, o Senhor vai buscar e vai trazer de volta. Amém? Aleluia. Você crê que Deus vai trazer de volta, irmão? Você crê que Deus vai resgatar? Se você interceder, Deus resgata, irmão. Se você interceder, Deus resgata. Deus traz de volta, sabe? Então, eu acho que nós, como intercessores, que a gente ora, a gente tem que ser meio louco, né? A gente tem que andar e marchar e declarar a vitória. Deus não te deu poder e autoridade para isso, irmã? Sabe? Eu lá dentro da minha casa, quando eu gosto mais quando eu tô sozinha. Aí eu começo a marchar dentro daquela casa lá e começo a orar, e começo a interceder, e começo a pedir para Deus vir com a misericórdia dele. Eu oro para o bairro, eu oro para as famílias lá do meu lado. Teve uma noite que eu estava orando tanto, eu tinha um vizinho que me perturbava lá, e eu orava, eu acho que eu orava muito alto demais, ele batia assim na parede, ó, para parar. Ele batia na parede, assim. Aí, quanto mais ele batia na parede, assim, mais eu falava: Jesus, salva! Jesus liberta, Jesus traz paz sobre esse bairro. Houve um tempo que tinha muito roubo ali, irmão. Eu comecei a orar: Deus, traz paz nesse bairro, Senhor. Guarda essas casas do ladrão, do salteador, do arrombador. E eu começava a orar e orar, orar, porque uma família ali perto da minha casa já tinha sido roubado mais de 2 vezes. O que aconteceu, irmão? Eu não sei se prenderam os bandidos, eu não sei o que fizeram, mas quem sumiram de lá, eles. Quando você intercede, irmão, pela sua casa, pela sua família, pela igreja, pela nação, ou por qualquer coisa que seja, o céu se abre, a glória de Deus manifesta. O juízo é retido e o perdão acontece. Amém? Aleluia. Não é fácil não, irmão, levantar quando Deus pede, orar quando Deus pede. A gente enfrenta muita luta, né? Porque a gente não gosta de orar, né? A gente não gosta de nada. É Deus que nos dá força e nos ajuda, né? Ah, eu gosto, eu tenho... Não, né? É Deus que nos dá força e nos capacita para a gente estar ali todos os dias, amém? Deus não está à procura de riqueza, posição ou aparência. Não, Deus não procura isso, posição, aparência, riqueza, nada disso. Ele só está procurando alguém disponível que possa interceder por uma causa. Se ele encontrar esse alguém disponível para interceder por uma causa que ele está pedindo, aleluia! Você pode ter certeza que algo vai acontecer. Deus vai mudar a rota, Deus vai fazer alguma coisa em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, muitas vezes pensamos que Deus procura multidão, mas às vezes Ele procura apenas uma pessoa disposta. Ah, por que que nessa casa é só eu que oro? Essa casa eu carrego tudo nas costas, né?
Você não faz nada, você não faz nada. Por que que é só eu que tenho aqui que ficar orando? Por que que é eu que só eu que levanto, né? Levanta aí, né? Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está procurando uma pessoa disposta. Se você for a pessoa disposta lá dentro da sua casa, Deus vai mudar a rota. Se você é a pessoa disposta lá no seu trabalho que Deus encontrou, Ele vai mudar o destino. Ele vai fazer algo. A dificuldade que você está enfrentando, as lutas que você está vivendo, aleluia! Você nem vai ver ela passar. Você vai passar por ela e quando você vê, você já atravessou. E aí você vai dizer: como é que eu cheguei? Como? Foi Deus que agiu. Por quê? Porque ele encontrou uma pessoa disposta. Se a pessoa disposta lá na sua casa for você, menino, Deus vai mudar o destino. Deus vai mudar o caminho. Sabe? Não importa se é velho, se é adulto, se é jovem, se é adolescente, se é criança. Mas se tiver disposto, Deus muda o caminho. Deus muda a direção. Deus retira a maldição. Deus quebra toda a cadeia. Deus desfaz todo o laço. Sabe? Vai haver um tempo que você vai dizer: os meus filhos voltaram. Sabe por quê? Porque eles têm promessa. E se você for uma pessoa disposta na sua casa a se colocar na brecha e a lutar, aleluia, e falar com Deus, e falar: Deus, eu não aceito os meus filhos lá não, porque eles têm promessa. Eles têm promessa. O que vai acontecer? Eles vão voltar. Então, Deus não está interessado no monte. Se ele encontrar alguém disposto aqui, ele fala assim: é através de você que eu vou agir. Nesse lugar aqui, ó. Mas eu quero glorificar a Deus, porque Deus tem encontrado muito mais do que uma só pessoa disposta. Deus tem encontrado muito mais gente disposto a lutar e a interceder, a se colocar na brecha, amém? Lá em Isaías 6:8, fala assim, ó, Deus fala: a quem enviarei? Aí você vai falar que não é o profeta, né? A quem vou enviar para interceder por esta causa, para levantar um clamor por esta nação? A quem eu vou enviar para que se levante e clame a mim por esta nação brasileira e pelo mundo afora, para que eu venha e manifeste a minha misericórdia e o meu perdão, para que a ira de Satanás sejam aplacada, para que os demônios, com os recursos dele, com os projetos deles, recue e seja destruído. Quem vou enviar? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Levante a sua mão. Diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto, Senhor. É só me dar a direção, fala. É só me dar a direção que eu vou seguir, fala.
É só me dar a direção que eu vou seguir. Ebaçudecantalamanai. É só me dar a direção. É só me dar a revelação que eu vou seguir, Senhor. Eu vou seguir, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Crônica 16:9 diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que se colocam na brecha, pelas famílias, pela igreja e pela nação. Eu gosto de orar meio-dia, irmão. Não sei, meio-dia é bom de orar. Experimenta para você ver. Quando dá meio-dia, que o ponteiro lá meio de chute, assim, ó. Você dobra o seu joelho que você vê. O pastor tem vindo orar aqui meio-dia, não tem, pastor? Menino, vou te falar para você, a batalha é dura. Meio-dia. Meio-dia. 3 horas da madrugada, meio-dia, 6 horas da tarde ou meia-noite. São horários que o negócio arrocha. Mas eu vou te falar uma coisa para você. O que Deus faz, você fica de boca aberta. O que Deus realiza nessa hora. Não que as horas, todas as horas, tem que orar 24. Temos que ter a nossa mente ligada no trono. Nós temos que ficar em espírito. Não é? Nós temos que andar em espírito. Mas tem uns horários específicos, irmão, que a coisa pega. E você dobra o joelho e ora ali. Mas parece que você vê a espada de Deus vindo assim, ó. E que vem assim, que vem os demônios que... Ah, mas não fica um. Fala pro teu irmão assim, mas não fica um, pá. Fala, mas não fica um, pá. Mas nenhum, fala. Nem para contar história, fala. Porque quem vai contar a história, fala, sou eu, fala. A história da vitória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, né, a palavra do Senhor é clara, irmão. Ele está procurando alguém que interceda. Amém? E se nós se levantarmos e intercedermos, Deus vai mudar o curso. Deus muda o curso. Você acredita nisso, irmão? E não adianta sei lá também, né? Ai, será? 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 Não. Você tem que ir lá crendo, né? E acreditar, e você tem que ir lá com toda a fé no teu coração lá, e clamar, e crendo que na hora que você já começou a clamar, Deus já está trabalhando e a obra do diabo já está sendo desfeita. Em nome de Jesus, amém? Você pode dizer um amém mais alto? Você não está dormindo lá igual a igreja do Apocalipse, não, de Laodiceia, tá? Não, né, irmão? Você não está não, né? Fala assim, não tô não, fala. Fala, eu tô ligadinho, fala. Tô pronto, fala. Já acordei há muito tempo. Fala. Já tô pronto, fala. Para sair para a batalha, fala. Pode me mandar, Senhor. A hora que ele te mandar, você vai ver só. Só os corajosos. Pode me mandar, Senhor. Não, ele não tá com muita coragem, não. Você não falou, pode me mandar, Senhor. Com muita coragem, não. E ousadia, não. Você falou assim, pode me mandar, Senhor. Mas se tiver outro, deixa eu aqui. Vamos lá, no 3, hein? A hora que eu chegar. 1, 2, 3. Aí sim, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo. Aí, aí Deus vai mandar um elogio, né? Que aquela igreja foi a única que não recebeu nenhum elogio, né? Não é assim? Então,
Fala assim: eu vou, Senhor. Eu estou muito acordado, pá. Quer saber? Eu nem tenho sono, pá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus ainda está procurando pessoas de oração. Você é pessoa de oração, irmão? Eu creio que é. Levanta sua mãozinha assim, fala: eu sou, fala. Fala assim: eu tenho orado, fala. E tenho crido, fala, nas promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família, sobre esta igreja, sobre esta nação. Nós estamos num ano de eleição. Eu creio que Deus vai nos dar algo melhor, fala. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então Deus, né, está procurando essas pessoas, mães que intercedam pelos filhos, líderes que choram pelas almas, crentes que não desistiram da presença de Deus. Então Deus está procurando. Levanta a sua mão e fala: já achou, Senhor. Já achou, Senhor. Amém? Você pode bater palma para Jesus, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A brecha é o espaço entre o pecado do homem e a misericórdia de Deus. O intercessor entra na luta espiritual a favor de outros. Eu não vou ler aqui as referências, né? Porque aí você vai ver lá, né? Moisés, amém? Quando ele foi lá e se entregou, né? Até a vida dele por amor ao povo, amém? Pô, Senhor, esse povo é do Senhor. Ele não é meu, não. Porque Deus falou assim, ó, desce depressa, porque o povo já odiou, fizeram um bezerro de ouro lá, e tá lá, me desobedeceram, e desce lá. Né? Eu vou destruir todo aquele povo e a partir de você vou fazer uma nova, de seus descendentes vou fazer uma nova nação. O que Moisés fez? Não, tá doido? Não, Senhor, aquele povo lá, mas aí você tem que entender o caráter de Deus nisso aí. Entendeu? Então, o que Moisés estava falando ali? Falou assim, Deus, ele é teu povo. O Senhor não vai envergonhar o Senhor mesmo e validar a promessa do Senhor. Moisés entendia muito bem o caráter de Deus. Então, ele falou, Senhor, é o seu povo. O povo que o Senhor tirou com mão forte lá do Egito. O Senhor trouxe para essa terra. O Senhor fez uma promessa para esse povo. Ó. Então, né, tá lá em Êxodo 32, se você quiser ler, do 11, 14, também em Deuteronômio 9, 22, 29. Senhor, então, se o Senhor for fazer, o senhor risca meu nome aí do livro? Interceder é isso, irmão. Ele falou, não, senhor, olha, não, o senhor não pode fazer isso, invalidar a sua promessa, né, desonrar o teu nome. O que as nações de redor vai falar do senhor? Vai falar que o senhor tirou um povo lá e que o senhor não pode cumprir o que o senhor falou? E que o senhor não pode levar esse povo para a terra para onde o senhor falou que ia levar? Não, senhor. Então o senhor risca meu nome que é melhor eu do que o senhor. Mas não destrua esse povo, não. Não faz isso, não. E aí, o que Deus fez? Deus falou, tá bom, vou punir só alguns, né? Só os que estavam lá no meio da orgia, das coisas boas lá da alma, eu vou matar eles. Mas o resto vai e eu vou cumprir a minha promessa. O que eu falei a respeito desse povo, eu vou levar eles para a terra prometida. Deus tem promessa para sua casa. Deus tem promessa para sua família. Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa para o mundo, para a nossa nação. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Você crê? E Deus vai cumprir essa promessa.
de nós nos levantarmos em intercessão, nos colocar na brecha e começarmos a clamar, para que Deus venha e interfere. Entenda, eu e você, nenhum ser humano pode intervir nos planos de Deus. Podemos? Mas Deus pode intervir nos planos dos homens. Sabia disso? E é por isso que nós temos que nos levantar e interceder, porque Deus vai cumprir a promessa sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta igreja, a igreja do mundo todo, os 4 cantos da terra, sobre este país e esta nação. Sobre o mundo, Deus cumprirá a promessa dele, amém? Glória a Deus, aleluia, você está disposto? Aí a gente vai ver Abraão que intercedeu por Sodoma. Ele começou por 50, daí ele foi para 45, aí ele foi para 30, aí foi para 20, aí foi para 10. O cara foi lá, né, num diálogo impressionante com Deus, interceder por Sodoma. E aí Deus disse: ainda que tivesse só 10, eu não ia destruir a cidade. Mas Deus destruiu, sabe por quê? Porque não encontrou nem 10. Mas pela graça e ainda a misericórdia de Deus foi salvo Ló e a família. A mulher não conseguiu chegar, porque ela ficou com saudade do passado, né? Olhou para trás e ficou no meio do... Mas Ló e as filhas foram salvos pela intercessão de Abraão. Então, quando nós intercedemos, aí você vai ver Esther, né? Que colocou a própria vida para interceder pelo povo. A gente vai encontrar muitos aqui que a gente poderia falar, né? E você já sabe, porque você lê Bíblia. Amém? Glória a Deus. E o nosso maior intercessor perfeito, que é Jesus, lá em Hebreus 7:25, diz assim que ele está lá à direita do Pai e intercede por nós 24 horas. Ele é o nosso intercessor perfeito. E aí você tem que ter esse mesmo amor e interceder por todos, por todos, porque Deus vai agir, Deus vai fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então esses relatos mostram que a intercessão não é apenas um pedido, mas é um ato de amor que busca mover a mão de Deus a favor de outros. Intercessão, irmão, é um ato de amor. Só não intercede, não ora quem não se importa. Tá lascado? Fique lascado. Plantou? Vai colher. Ah, também tá desse jeito aí? Porque tá colhendo o que plantou. Se ele tá colhendo o que plantou, é Deus que sabe. O que nós temos que fazer é interceder pela misericórdia de Deus na vida dele. Se está passando por uma colheita, nós temos que interceder para que Deus o sustente, para que ele passe por aquela colheita e consiga chegar do outro lado e fique firme diante de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória aí? Aleluia, glória a Deus. Quero ler a conclusão aqui, amém? Aleluia. Quando falta a intercessão, famílias se enfraquecem, vidas afastam, o pecado encontra espaço. Mas quando alguém ora, Deus começa a mover os céus. Amém? Aleluia. Deus continua procurando intercessores, pessoas que se levantam em oração, defendam as famílias, orem pelos desviados e clamem pela igreja.
permaneçam firmes na presença de Deus. Amém? Aleluia. O Carlinho vai pôr um vídeo ali para a gente ver, amém? E depois você vai se levantar para a gente orar. Olha, irmão, em 2014 eu preguei essa mensagem aqui, ó, meu esboço. Esse. Aí, dei uma melhorada, fiz umas 4 páginas. Amém? Aleluia. O Carlinhos vai colocar ali, ó, e nós vamos ver um vídeo ali, amém? E depois nós vamos levantar e orar e interceder, amém?